Olá, hoje a gente vai fundo num debate bem quente, sabe? Paulo Cogos versus Matheus Benites. O tema, o papel da Igreja Católica no fim da escravidão. Temos aqui uns trechos desse debate e também algumas análises, né? A ideia é desvendar os argumentos principais. De um lado, tem essa visão de que a Igreja foi tipo uma força importante para acabar com a escravidão. E do outro, a ideia de que isso veio mais de um progresso moral, assim, fora da Igreja, ligado ao secularismo. Vamos tentar entender isso melhor. Começando com o Cogos. Ele parece defender que a moralidade cristã, mesmo se adaptando ali às circunstâncias, foi o que levou ao fim da escravidão. Ele até cita o Papa Gregório X, né? Mas pelo que vi nas análises, essa visão enfrenta umas barreiras históricas, não é? Exatamente. Olha, a análise mais crítica mostra que essa narrativa assim retinha tem problemas sérios. Por exemplo, a gente tem documentos como as bulas papais Dum Diversa, lá de 1452, e a Romanus Pontifex, de 1455. Essas bulas do Papa Nicolau V, elas basicamente autorizaram Portugal a escravizar povos não cristãos na África. Quer dizer, legitimaram o tráfico que estava começando ali. Autorização papal explícita para escravizar. Nossa, isso realmente complica a ideia de uma igreja sempre contra desde o começo. Complica sim. E tem mais, a própria igreja, padres, ordens religiosas, especialmente aqui no Brasil, por exemplo, tiveram escravos por muitos séculos. Não foi algo isolado. Entendi. E sobre o Gregório X, que você mencionou, do século XIII, os analistas dizem que usar ele nesse contexto pode ser meio anacrônico. O foco dele era mais em não escravizar outros cristãos, sabe? Não era bem uma condenação geral da escravidão como prática. Certo. E a interpretação que o Cogos faz de textos bíblicos que, regulavam a escravidão, como Levítico, Êxodo, ele vê como uma pedagogia divina. Mas os críticos veem isso mais como uma justificativa criada depois, sabe? Para encaixar o texto antigo na moral de hoje. Entendi. Faz sentido a crítica. Bom, aí do outro lado a gente tem o Benite. Ele já argumenta que a abolição não seguiu essa linha religiosa, mas veio de um progresso moral secular mesmo. Iluminismo, humanismo, cita Condorcet, Voltaire, Declaração dos Direitos do Homem. Como esse argumento se desenrola nas fontes? Então, essa visão do Benítez, ela dá muito peso à separação entre igreja e Estado, à laicidade, como algo que abriu espaço para criticar as tradições de forma racional. A escravidão incluída, claro. Ele meio que vê um progresso histórico, quase uma descoberta de valores morais. Mas olha, essa visão também leva a críticas. Ah, é? Quais? Alguns analistas falam que pode ser uma visão um pouco idealizada desse progresso secular. Primeiro, porque movimentos seculares também geraram suas próprias formas de opressão, né? E segundo, porque nem todo pensador do iluminismo era um abolicionista ferrenho. Existiam contradições ali também. Verdade. Nem tudo é preto no branco, né? E um ponto que eu achei bem interessante nas análises foi sobre usar figuras admiráveis, tipo, sei lá, Bartolomeu de Las Casas ou Martin Luther King Jr., para meio que limpar a imagem da instituição inteira. Exato. Uma das análises chama isso de generalização seletiva. É um ponto crucial. Pega-se uma pessoa virtuosa, que muitas vezes, aliás, lutou contra a corrente dentro da própria igreja ou grupo, e se usa essa pessoa como se ela representasse a instituição como um todo naquela época. O Martin Luther King Jr., por exemplo, ele usou a fé cristã dele para quê? Para confrontar o racismo que era forte dentro de muitas igrejas nos Estados Unidos. É verdade. E vale lembrar, né, que os batistas do Sul, uma denominação enorme, se separaram originalmente para defender a escravidão. Então, a virtude de um Las Casas ou de um King não anula o histórico complicado de cumplicidade ou até participação ativa de setores grandes da Igreja Católica e de igrejas protestantes na escravidão por séculos. Muitas vezes, o cristianismo como instituição, como poder, se adaptou ao que estava acontecendo, ao poder do momento. Isso mostra como a mesma fé pode ser usada para justificar coisas totalmente opostas, né? Depende muito do contexto, dos interesses. Exatamente. É complexo. Então, para resumir o que o material nos mostra, ficamos com essa tensão bem clara, né? De um lado, essa narrativa de uma moral cristã que intrinsecamente levaria à abolição.
E do outro, a visão de um progresso moral que veio mais de fora das instituições religiosas, com a igreja muitas vezes sendo mais reativa do que proativa nessas grandes mudanças morais da modernidade. Sim, essa é a tensão central que as fontes exploram e acho que fica uma provocação interessante para a gente pensar que emerge dessas leituras. Qual? Se a gente assume que a moralidade é objetiva, seja ela de origem divina, como talvez o Kogos defenda, ou natural e racional, como o Bennett sugere, como é que a gente explica períodos tão longos em que culturas inteiras, incluindo as muito religiosas, não só fizeram, mas justificaram abertamente algo que hoje a gente vê como uma barbaridade, que é a escravidão? Boa pergunta. Será que isso mostra uma falha nossa, humana, em entender essa moral objetiva? Ou será que a própria natureza da moralidade, talvez até de Deus, para quem acredita, é mais complicada, menos linear do que a gente gostaria? Fica aí para refletir, né?